Graça e paz, tudo bem? Bem, hoje eu sou Jailton Oliveira, sou um servo de Cristo e hoje eu quero trazer uma palavra sobre casamento fundamentado na Bíblia. Posteriormente, não a este, mas outro dia, estarei gravando a segunda parte, já aí não da Bíblia, mas falando como experiências conjugais. Bem, casamento é a união, segundo o dicionário, união entre um homem e uma mulher. Bem, isso era, né? Hoje a nova lei diz que é a união entre pessoas, independente de sexo. Mas vamos falar à luz da Bíblia, né? Que é a união entre um homem e uma mulher. E casar. Casar significa no dicionário unir pelos laços conjugais, figurado. Juntar, unir, aliar, casar, unir o útil ao agradável. União, ação de unir, de ligar, de tornar um só. Aleluia, não é verdade? Tornar um só. Aliança, anel de noivado, casamento. O dicionário não traz, mas até mesmo de compromisso, que até mesmo no compromisso se faz uma aliança de fidelidade enquanto estão namorando. Figurado, união, mistura, aliança de autoridade e doçura. Olha só, aliança de autoridade e doçura. Medir as duas palavras parece até meio estranho. Arca da Aliança, quem conhece a Bíblia sabe o que significa. A antiga aliança, pacto do que, segundo a Bíblia, Deus concluiu com Adão, Noé, Abraão e Moisés. Isso é dicionário, amém? Agora vamos falar à luz da Bíblia, alguns capítulos e versículos que trazem mensagens para o meu e para o teu casamento. Provérbios 18, 22. O encontro da esposa. Tome para si, mulher, como o encontro do marido. Amém? Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Gênesis 2, 24 e 25. Deixará pai e mãe. Somente a parte A, tá? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deixarão pai e mãe e se tornarão somente uma carne. Isso é importante para que você saiba, homem, para que você saiba, mulher, que a partir desse dia é você quem toma a decisão dentro da tua casa. Não é a tua mãe, não é o teu pai. Você entenda, por mais que você more na mesma casa, a relação entre pai e mãe, se você não tem condições de sair dela, se tiver condições, você tem que sair. Isso é importante para o teu casamento. Se você ainda vive com teus pais, ou teus pais continuam dentro da tua casa, entenda, não é a opinião do teu pai, não é a opinião da tua mãe que vai resolver os problemas conjugais. Você deixou seu pai, você deixou a sua mãe para ter uma vida nova, uniu-se ao marido ou à esposa para que tenham uma vida unificada, onde os dois resolvem os problemas. Cuidado. Não deixe que seu pai e sua mãe se metam, por mais que ele queira o bem, por mais que ele lhe queira o bem, nem tudo que ele disser será bem para o teu casamento. Então, casou, então você tem maturidade, ou buscou. Então, procure ter a maturidade necessária para lidar com o seu casamento. Porém, eu estou te trazendo à luz da Bíblia o que é necessário para que você aprenda a respeitar o teu casamento, aprenda a lidar com o teu casamento e com tudo que está acontecendo nele. Mateus 19:6 fala a palavra de Deus. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Quando você se une a alguém, vocês não são mais dois, vocês são um integrando o outro. Falam em tampa de panela. Eu falo à luz da Bíblia a parte da sua costela. Não foi do homem que foi tirada a costela para se fazer a mulher. Então, por aí, varão ou varoa que não tem marido ou mulher, você tem que encontrar a tua costela. E se você encontrou a tua costela hoje, entenda que você vai ter lutas e lutas para enfrentar. Mas se você usar a luz da Bíblia, você vencerá independente de qual o problema que entrou na tua casa, entrou na tua família.
Eclesiastes 4, 9 ao 12 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga de seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, porém, do que estiver só, pois caindo não há quem o levante. Também se dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Bem, aqui a gente vê que a Bíblia nos traz que melhor é o salário de 2 do que 1. Mesmo que a tua esposa não trabalhe, ou o teu marido, dependendo da situação hoje, você tem que entender que um tem que ajudar o outro em suas finanças. Se não financeiramente, pelo menos não sendo dado a gastos, tendo consciência do que é necessário ser feito, ajudando na economia do lar. Pois se um cair, o outro levanta. É assim que funciona. Casal é isso. Quando um está triste, o outro levanta. Quando o outro está triste, o outro levanta. Não se deixe cair. Vocês são coluna um do outro. Quando um tiver para cair, seja muleta, coloque ele no teu colo, coloque ele no teu braço. É necessário. É a luz da Bíblia. Se dormirem juntos, meus irmãos, isso aqui é interessante. Vamos colocar um exemplo de um inverno tão pesado que o cobertor não está adiantando. Mas você foi deitar brigado com teu esposo ou com a tua esposa e tudo se resolveria no calor humano. O teu corpo unificado, os dois em um, eles servem para o toque, aquecer a vida de vocês. Saber a importância que um tem para o outro, que um não sabe mais viver sem o outro, que um é parte do outro. Por isso, acabe com esse negócio de dormir brigado. Vocês precisam entender que vocês não são mais dois, são um. Porém, aqui o Senhor fala de 3 cordões. Sabe por quê? Mas o Senhor falou que 2 se tornam um. E por que a união de 3 cordões não se arrebentará com facilidade? Porque se na tua vida, no teu casamento, teve a presença, a unção de Deus, não são mais 2 que se tornaram um, mas 3 que se tornaram um. São 3 cordões, você, seu marido e Deus. E é por isso que essa unificação de 3 cordões não se arrebentam com facilidade. Ninguém pode separar, a não ser você. É quem pode desistir do teu casamento. Vamos ver o que isso realmente quer dizer, desse poder de 3 unção, e onde nenhum homem acaba com o teu casamento, separará vocês, seja marido, mulher, esposa, irmão, independente, não separará a tua união. Vamos ver em Provérbios 12, 4. A mulher exemplar é a coroa de seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus olhos. Aleluias, aleluias e aleluias. A mulher exemplar é a coroa de seu marido. Que coroa, meu irmão? Coroa, minha irmã, ou meu irmão, é aquela que põe na cabeça do rei. Aquela com ouro, aquela cobiçada por vários reis de dominar aquela nação. Então a mulher exemplar, ela é essa coroa na cabeça do marido. É aquela que todo mundo gostaria de ter dentro de casa. É aquela mulher exemplar, aquela mulher linda, excelente em sua majestade. A beleza que eu falo não é a física, porque essa nem sempre é realmente uma beleza. Mas eu falo a beleza interior, de compromisso com o marido, compromisso com a casa, compromisso com o filho, compromisso com a prosperidade da relação. Que em meio às diversidades, ela saiba lidar. É uma coroa que todo homem gostaria de ter na sua cabeça. Seja assim, mulher. Seja assim, marido. Porque a coroa pode se falar na cabeça do marido, porque o marido era quem dado ao rei
né, que não tinha rainha num trono, mas sim reis. Então essa coroa cita esse exemplo da mulher sobre uma coroa, algo tão cobiçado, algo tão honroso, tão rico, que todos queriam ter. Em Efésios 5, 22 ao 33 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, desculpa, aqui eu vou tirar do plural, porque eu coloquei no plural. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem de águas pela palavra. Pausa antes de eu terminar, eu parei no 26. As mulheres sejam submissas ao homem, ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Esse versículo, muitos usam para dizer que a mulher tem que ser totalmente submissa ao homem. Tudo existe limite. Tudo existe limite. Porque se a gente for pegar esse capítulo e versículo da Bíblia, vamos dar sequência a ele e vamos para o 25, onde: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Amai vossa mulher como Cristo amou a vossa igreja. Então o marido lhe dá a vida pela mulher. O marido, independente do erro da mulher, ele a perdoa. Independente do erro da mulher, ele se coloca como Cristo, a amando, sem agredi-la, sem maltratá-la, sem fazê-la coisas que a façam mal. Então, antes de usar esse termo para querer possuir a tua mulher em tudo, em todas as circunstâncias, e até mesmo atacá-la e humilhá-la, lembre-se que no versículo 25, Deus está falando com você como é que você tem que amar a sua esposa. Vigia, irmão. Versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Se tu maltrata a tua esposa, tu não se ama e não cumpre o segundo mandamento, segundo Jesus Cristo resumiu: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não adianta você dizer que ama o mundo lá fora, ama o povo, faz tudo em prol do povo e está deixando o teu marido, a tua esposa para trás. Se você ama o povo e não ama teu marido, não ama tua esposa, você não conhece o segundo mandamento de Cristo. É balela, é falsidade. Volta para a tua casa, reaprende a amar o teu marido, reaprende a amar a tua esposa, porque não adianta fazer obras no mundo e perder a tua casa. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Lembre-se, lembra lá? Que deixaram de ser dois para ser um. Quando você maltratar a tua esposa, quando você maltratar o teu marido, está fazendo a si mesmo, porque vocês dois se tornaram um. E lembra dos 3 cordões? Quando você começa a maltratar um deles, você começa a afastar Deus de vocês, e daí um dos cordões começam a se quebrar. Lembra que eu falei que ninguém pode destruir o teu casamento, a não ser você? É assim que começa a funcionar. Há separações dos cordões. E aí abre a brecha para qualquer um quebrar esse cordão. Tá bom? Porque mais fortes são os 3 cordões do que 2. 30. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão 2 uma só carne. Já citei o sentido da palavra anterior, da frase anterior. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aqui deixa claro que esta passagem toda é a relação entre o pai,
Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo e toda a igreja na terra. Porém, podemos usá-la totalmente para o casamento entre o homem e mulher, porque a nossa relação com Cristo também se remete à relação homem e mulher na terra. Amém? Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, no versículo 32, a palavra diz que isso se trata do Senhor com a igreja, mas, não obstante, vós, cada um de por si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Ele volta a dizer que isso serve para ser usado no casamento. Amém? Aí a gente vai agora em Malaquias 2,16, que diz, palavra do Senhor: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenha bom senso, não sejam infiéis. Aleluia. Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado, puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Aleluia. Quem fala com vocês, meu irmão, é um ex-adúltero. Eu era fadado ao pecado da carne. E eu quero trazer isso para salvar o teu casamento, para salvar a tua mente e o teu corpo, o teu espírito, a tua alma eterna para com Cristo. Agora vamos para Colossenses 3:12. Colossenses 3:12. Colossenses 3:12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amados, às vezes temos alguém dentro de casa que é cristão, alguém que serve a Deus em verdade, dedicação, e o outro já não. Às vezes um só é cristão realmente, o outro não tem religião ou é de outra religião. E a luta é muito mais complexa, é muito mais difícil até ir adorar o Senhor. Mas se revista, seja um eleito de Deus, porque todos somos, todos temos promessas, todos temos chamadas. Mas a gente precisa entender que para sermos vaso novo, temos que nos entregar na mão do oleiro. Temos que falar, faça em mim o vaso novo. Temos que haver uma transformação interior, de dentro para fora. E que essa transformação de dentro para fora seja demonstrada por onde andarmos. E principalmente dentro de nossa casa. Então, quando você receber a afronta do seu marido, da sua esposa, não o enfrente. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Use do que Deus te dá. Use da sabedoria. Use da transformação que Deus fez na tua vida para aprender a lidar com todas as afrontas. Porque o amor vence o ódio, independente de como ele seja. Ele vence o ódio. Eu vou agora para Malaquias 2,16. Não, minto. Isso, acho que não. Colossenses, deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui, meus irmãos. Não, eu vou para 2 Coríntios.
2 Coríntios 6,14. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois os que têm em comum a justiça e a maldade. O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Irmãos, eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Primeiro, não se minorize você sendo cristã e alguém que está no mundo tem mais prosperidade do que você, ou tem uma vida aparentemente mais feliz, um casamento perfeito, e você que é cristã não é. Não se coloque em julgo desigual. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Deus está te falando que Ele está por tua causa, Ele está por tua vida, Ele está cuidando da tua causa. Você não entregou na mão dele? Então, a justiça de Deus, ela é santa, boa e agradável. O que for bom para aquele que o serve, para aquele que é eleito, para aquele que, mesmo em meio aos problemas, continua adorando, continua buscando, independente da circunstância que esteja, o casamento, independente da circunstância se teu marido foi embora, tua esposa, independente do que está acontecendo na tua casa, Deus está trabalhando por você, você colocou na mão dele. Você tem que crer. E Ele está trabalhando por você. Eu creio, você tem que crer. Acredite nisso. Você não é desmerecedor da graça do Senhor. Uns têm a graça do mundo, que essa cobrará futuramente. Outros têm a graça de Deus, que é dada por amor. Somos imerecedores, mas Deus nos dá. Amém? Então não se esqueça disso. Vamos para 1 Coríntios 13, do 4 ao 13, que é um texto que muita gente conhece, porém pouca gente põe em prática. E esse 1 Coríntios, ele é muito interessante porque ele nos fala do amor. E como tem que ser esse amor? 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor é paciente, tenha paciência. É benigno, só faz o bem. Ele não se ensoberbece em ciúmes. Irmão, ciúme não é de Deus. Tudo tem limite. Você tem que cuidar do que é seu. Ciúmes não é de Deus. Cuidado com teus ciúmes em excesso. Vigia nisso, se arrepende, põe o joelho no chão, pede para que Deus te liberte disso, porque isso é uma seta, tá bom? Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando vier Jesus Cristo, o que estiver em parte, não estiver inteiro em amor e em verdade, dentro da casa e em relação ao Pai, será separado e aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos. Nós amadurecemos. Nós largamos as coisas de menino e passamos a ter conhecimento e entendimento das coisas, principalmente do amor. Porque se você é cristão, principalmente se essa palavra estiver chegando a cristão, você lendo a Bíblia e eu dando todos os versículos que eu estou te dando, lembrando que eu vou colocar todos abaixo na descrição, eu vou colocar todos os capítulos e versículos para que você pegue a sua Bíblia e estude sobre eles. A gente tem que entender que a gente não é mais criança, a gente não fica mais jogado para lá e para cá, como ventos e doutrinas e pensamentos vagos. A gente tem que entender que a gente já conhece a palavra de Deus. E conhecendo a palavra, conhecemos o amor de Deus. E se fazendo semelhantes a Deus, nós temos que ter esse amor em nós. Amém? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Logo conheceremos Jesus, como nós vemos o irmão à frente, como você está me vendo hoje. Logo veremos Jesus face a face, e tudo nos será cobrado.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o amor destes é o maior. Hoje tem que permanecer em nós a fé, a esperança e o amor. E o amor é o maior e mais poderoso de todos os dons que Deus já nos deu, porque ele quebra todo o laço do mal. Aleluia. Vamos para Efésios 6, 10 ao 18, para terminarmos. Essa palavra de Efésios 6, ela nos traz tudo o que precisamos para enfrentar todos os problemas do dia, todos os problemas da vida e também, principalmente, o do nosso casamento. Você tem que entender que nós não brigamos contra a carne ou contra o espírito. Não brigamos contra o nosso vizinho, não brigamos contra o nosso com seus maridos, com as nossas esposas, não brigamos contra nossos filhos, não brigamos com o irmão no trânsito. Brigamos sim, temos diferença sim, mas no primeiro momento que acontece alguma coisa, Satanás que está ao nosso derredor, ele vem e joga a seta, joga os dardos, começa a colocar situações, porque aquela coisa pequena se torna em algo tão grandioso, destruindo o teu casamento, destruindo a tua vida, destruindo a tua história, destruindo tudo o que você tem. Meu irmão, se você está em Cristo, você é um alvo todos os dias na mão de Satanás. Mas revestivos das armaduras de Deus, a qual te citarei, e ele se afastará de vós. E se afastará da tua casa, da tua família também. E assim você resgatará o teu marido, resgatará a tua mulher, resgatará o teu filho. O que tiver errado tem que acabar. Você tem que aprender que tem que acabar. Se revista. Então vamos ler Efésios 6, do 10 ao 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencidos tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Primeira verdade. Não anda com mentira. Primeira verdade. Em tudo, na boca, o que sai da tua boca, o que está no teu coração, é verdade. Verdade 24 horas por dia, independente da situação. Pequena mentira é mentira. Mentira, quem está procurando ser mentiroso, quem é mentiroso é filho de Satanás. Palavra de Deus. Palavra de Deus. O pai da mentira é Satanás. Estais por firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com os quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Aleluia. Fecho a Bíblia, acaba esta palavra e digo para você, amado irmão e irmã em Cristo, vamos para 30 minutos de vídeo. Se você chegou até aqui, é porque isso te interessa, é porque isso quer falar ao teu casamento. É porque isso quer tratar onde há necessidade. Pegue todos os capítulos e versículos da Bíblia, se revista dele, trate no teu casamento. Eu vou trazer um próximo vídeo que vai falar de experiências, que vai falar de situações e de alguns trabalhos que eu fiz em alguns casais. E que isso seja edificante para a tua vida. Eu sou Jailton Oliveira e trago mais uma mensagem de Deus para nossas vidas. Sempre falará com você e comigo também. Deus abençoe. Um ótimo dia na presença de Deus. Eu louvo a Deus pelo teu casamento. Peço para que o Pai, em nome de Jesus, cuide da tua vida, do teu interior e do teu casamento. Haja transformação.
haja luz na tua casa e toda treva seja exterminada pela luz que é Jesus, que habitará dentro do teu lar para todo sempre. Amém.